E como eu prometi para vocês, hoje eu vou falar da clorela, essa microalga rica em proteína, excelente para o nosso metabolismo, para você mulher que quer organizar os seus hormônios, ganhar massa muscular, ter saciedade. Então assim, clorela faz sentido você usar? Faz. Falei para vocês que eu estaria fazendo essa semana, né, lives de manhã e à tarde, já estamos entrando na nossa segunda live do dia. E hoje nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre a clorela. Gente, eu não sei se vocês usam clorela. Eu queria trazer a clorela e a espirulina. Só que a minha espirulina aqui eu tô com em cápsula, mas eu prefiro em pó, que eu gosto de usar, porque dá saborzinho nos meus chás, gosto de colocar na bebida e no chá do dia. Então você acha que metabolização é mais fácil, não dá aquele mal-estar muito forte estomacal. Então eu curto os pós, tá bom? Mas você também pode usar em cápsula. Bem, a clorela é uma das algas que eu utilizo muito e que eu vou colocar aí no programa do Fitonutri agora que vai entrar. Por quê? Justamente porque ela é rica em proteína. Então pensa comigo, pensa você, se você tá nesse quadro, você é uma mulher com 40 anos, 45, 50, 55, para mais de 40, 60 anos. Eu vou falar para mais até 60, que outro dia alguém escreveu assim: Nutri, não esquece de nós, acima de 60. Gente, quando eu falo acima de 40, é acima de 40, beleza? É 40, 50, 60, bem. Se você é uma mulher, você precisa trocar a sua alimentação, lógico, nós precisamos, porque a nossa formação hormonal realmente é outra depois dos 40. E a dificuldade do emagrecimento, ela realmente é grande. Às vezes até na construção muscular, às vezes você utiliza algum remedinho que atrapalha essa construção muscular. Então, até alguém colocou 65, é isso aí, Maria. Então, o que nós precisamos entender? Que esse processo, essa construção muscular, essa organização hormonal, esse processo anti-inflamatório vai fazer parte de uma alimentação que vai desinflamar, diminuir suas dores, tá bom? E te dar um estilo de vida saudável, trazendo o corpo que você deseja, a agilidade que você deseja, a disposição que você deseja. E isso nós temos que colocar numa alimentação que contém nela a riqueza dos macronutrientes, dos micronutrientes e dos metabólicos secundários. Vamos lá. Macro, nós estamos falando de proteína, carboidrato e gorduras e por vezes fibras também, né? Quando nós falamos de micro, nós falamos dos minerais, tá bom? Então a gente fala de magnésio, a gente fala de potássio, a gente fala de zinco, tá bom? E quando nós falamos de metabólicos secundários, a gente fala de zeaxantina, luteína, quercetina, beta-carotenos. Bem, aqui nós temos bastante de tudo que eu falei pra você, tá bom? Então hoje eu vou te falar o poder da clorela, como ela pode realmente fazer sentido na tua vida, como você vai utilizá-la no seu dia a dia para que você possa ter essa construção muscular, essa condição física mais ideal para o seu organismo, beleza? Então a clorela é uma microalga. Então você já sabe que nós não encontramos ela com tanta facilidade. Nós encontramos mais em formato pó ou em cápsula. E nós podemos utilizar nos nossos sucos, nos nossos shakes, nos nossos shots durante o dia. E eu vou te mostrar como eu vou utilizar a minha e vou te falar os benefícios. Eu já vou colocar a minha aqui, porque enquanto eu converso com você, eu já coloco aqui que é o nosso chá da tarde, né? Gente, se eu não cuidar, ela vai sujar aqui o meu jaleco. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou abrir um pouquinho, daqui a pouco eu fecho de novo, porque às vezes cai, como eu tô mexendo, hoje eu tava mexendo na alfarroba, de manhã também sujou um pouquinho, então vamos lá. Ela é super verde, tá? Então essa cor verde dela intensa significa que ela tem muito clorofila, e essa clorofila ela é super antioxidante para o nosso organismo, nos protege em relação a vários tipos de problemas como câncer, tá bom? Também temos aqui, né, a cor dela Ó como já sujou, só de eu colocar a mãozinha, eu tô pegando nos potes, ó como já sujou o meu dedo. Ó, olha como ela é verde intensa. Tá vendo? Verde musgo, bem escurão, né? Essa é a nossa clorela. Ela tem o pigmento verde, que tem justamente esse poder antioxidante muito grande por causa da clorofila. Ela também tem nosso sistema imunológico é muito fortalecido, porque ela é rica em vitamina C, em vitamina A, tá bom? Muito vitamina A. Ela tem complexo B, tá? Ela tem ferro. Então aqui eu coloquei para nós alguns pontos. Ela auxilia na metabolização do fígado, ela auxilia muito a limpeza hepática. Lúpus é ótimo.
tá bom? É bom pra tomar. Eu tenho artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia, muito bom, tá? Clorela é muito bom, deixa aqui para as pessoas saberem que a gente tá falando da clorela. E eu trouxe alguns pontos para nós trabalharmos. Então, por exemplo, eu coloquei uma colher, como vocês viram. Deixa eu ver agora. Olha aqui minhas garrafinhas de chá. Hoje à noite eu ainda tenho uma live com uma querida amiga Fitonutri. E aí eu vou gravar hoje à noite, mas às vezes eu faço assim até para ir como pré-treino. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Na realidade, esse processo aqui eu não faço agora, tá? Eu faço de manhã. Só estou fazendo agora porque eu deixei para fazer junto com a gravação de hoje, da clorela, tá? A clorela nós adquirimos em loja de produtos naturais, beleza? Você pode conseguir em loja de produto natural. Então, você faz com o seu chá. O meu chá aqui é o chá de gengibre, que é o chá de gengibre que tá no Fitonutri. Se eu não me engano, é o chá de gengibre que tá no Fitonutri. Eu tô usando. Então, eu tento seguir o processo lá delas também. Então, a gente tá usando também lá suco. Então, eu poderia colocar no meu suco também. E, logicamente, vai ficar super verde, né, gente? Porque o chá já é de gengibre, não tem uma cor muito forte, mas fica bem verde. Então, agora a gente vai falar dos benefícios da clorela. Posso tomar um pouquinho? Aí tá no dente verde. Ela tem sabor de alga. Você fala assim, Nutri, você já tomou alguma coisa ou já comeu alguma coisa com folhas? Se você já foi em algum restaurante japonês, alguma coisa assim, lembra muito, né? E ela tem esse sabor aí mais forte em relação a algas, porque ela é uma alga. Então parece que você está bebendo alguma coisa do mar, porque você está bebendo alguma coisa do mar. Peraí. Mas é suave. É uma delícia. Outro que não é uma alga, mas que tem um sabor muito semelhante, se você já usou Ora Pronobis em pó, lembra? Porque são folhas, né? Folhas verdes, ricas em clorofila. Então, a Ora Pronobis também lembra bastante. Mas eu vou tomando, beleza? Então, aqui eu trouxe alguns benefícios que nós vamos estar falando. Como que eu utilizo a clorela? Ó, alguém colocou que utiliza bastante. Isso é ótimo. Como ela é rica, como ela tem bastante proteína no nosso organismo, que ela ajuda a síntese aí da construção da massa muscular, como ela evita fadiga muscular, como ela é utilizada em relação à atividade física, tá? Então, faz bastante sentido. Então, vamos lá. Primeiro processo. Conhecida por nos auxiliar muito na construção de massa muscular. No caso, a gente chama de proteína de alto valor biológico, tá bom? Por que de alto valor biológico? Porque, normalmente, todo alimento tem proteína, alimento natural. Alimento natural. Se você comer um arroz integral, também vai ter uma porcentagem de proteína, até que bastante por ser integral, tá bom? Mas alimentos integrais têm bastante proteína em si. Só que quando eles são convertidos no nosso organismo, existem percentuais, tá? Então, alguns são 0,5, normalmente, como eu falei para vocês, cereais, ou seja, só 50% da quantidade de proteína que tá ali, né, naquele alimento é convertido em proteína no seu organismo. Outros 0,6, alguns vegetais mais escuros. Outros 0,7, que seriam a carne, ou seja, 70% daquilo, né? Vai ser vai ser confirmado e vai ser convertido em proteína no seu organismo. Ou mesmo o ovo. O ovo, ele é muito querido porque ele é né? Ou seja, 100% ele é convertido em proteína no seu organismo. A clorela é ainda a classe do 0,7, ou seja, ela tem um alto valor biológico, muito semelhante à carne. Então, se você é vegetariana ou vegana, você precisa fazer uso de folhas e de alimentos que têm alto valor biológico, proteico. Porque senão a gente não consegue a construção da massa magra que nós desejamos. E não conseguimos consumir a proteína que nós precisamos. Às vezes você está gastando horrores em whey, por exemplo. Não sou contra, deixa eu deixar bem claro. Mas eu gosto de usar como exemplo para você entender. Porque você acha que você precisa daquela quantidade proteica. Mas se você comer castanhas, se você comer oleaginosa, se você comer linhaça, se você comer Ora Pronobis, se você comer espirulina, clorela, que é o que nós estamos falando hoje, você já consegue alcançar essa proteína muito bem organizada e distribuída ao seu dia. Por isso que é legal utilizar em chá, em uma colher de chá durante o dia, porque você vai conseguindo colocar ao longo do seu dia o valor proteico. Porque se você colocar a proteína de uma vez só, também o seu corpo vai
praticamente excretar grande parte dela. Proteína distribuída em todas as refeições. Tá? Então fica aí já essa dica. Então, ela auxilia muito na construção de massa muscular, porque ela tem alto valor biológico proteico, tá bom? Então, proteínas de alto valor biológico. Então, a gente já sabe que vai fazer sentido, ok? Para a construção de massa magra, se você tá indo na academia, se você quer dar aquela definição, perder gordura corporal e ganhar massa magra, você tem que saber fazer essa troca. Hoje eu tava falando da alfarroba como energético. Vou dar um exemplo dela, quem assistiu a live da manhã, quem não assistiu, vai e depois assista. A alfarroba, ela é ótima, já que na sua concentração ela tem mais carboidrato. Se comparar com a clorela, ela é muito boa, tem mais proteína. E se a gente fosse fazer isso durante o dia? Seria mais ou menos o seguinte, a alfarroba como pré-treino, num chá, e a clorela como um pós-treino. Olha, super fácil, né? Pra você saber também como distribuir, porque normalmente proteína vai depois do treino. Continuando, agora saindo um pouco desse mundo de atividade física, nós poderíamos entrar em relação a patologias, tá? No caso, apesar que construção de massa magra também é importante, porque tem gente que vai perdendo massa magra devido à idade. Então, assim, mas só que eu quis trazer algumas outras patologias mais buscadas no consultório, mas a relação da massa tá mais quando a gente fala de osteopenia, né? Quando a gente fala assim que tá perdendo massa magra, beleza? Prevenir anemia. Eu não sei se você sabe, mas existe uma riqueza muito grande de ferro nessa plantinha aqui, nessa alga aqui. Ela tem muito ferro. Então, para quem tem menstruação abundante, perde muito sangue, mulher fica muito fraca no período menstrual. No meu caso, eu fico muito fraca no período menstrual. E quando eu começo a colocar alimentos que têm mais ferro durante o meu mês, eu melhoro demais antes. Quer dizer, eu fico muito bem no período. Quando eu não coloco, eu já sinto. Então, por exemplo, quando eu como uva passas, quinoa, tomo ou espirulina ou clorela, faz muito sentido. Então, quando vai descer, que você já tá no período da TPM, que você já tá se sentindo mal, você começa a se sentir melhor. E no período da própria menstruação mesmo, você perde muito sangue. Quem menstrua com fluxo maior, né? E normalmente nos 2, 3 primeiros dias você fica muito fraca. E aí e só entende quem vive. É uma coisa louca, que só entende quem vive. Então, assim, você começa a sentir uma fraqueza muito grande. Então, você utilizar principalmente alimentos assim no decorrer do mês e substituindo, tá? É importante. É importante você estar sempre utilizando alimentos assim no decorrer do mês para aumentar a quantidade de hemoglobinas e a distribuição, né, do ferro no seu organismo. Alguém perguntou assim para mim, a relação de como conservá-la, né? Pensa que, não posso... não, você tá falando da linhaça, desculpa. Eu já te falo um pouquinho da linhaça, só pra eu não perder aqui a linha, tá bom? Mas linhaça você não precisa conservar na geladeira, porque a linhaça não é fruta, beleza? O mesmo ocorre com essa aqui, você não precisa colocar na geladeira, mas você precisa colocar num pote fechadinho, de forma assim, que não entre ar, tá? Bem, assim, num lugar que não tenha sol. Então, como que a gente fala? Que, logicamente, um vidro bem vedado, hermeticamente fechado, ou seja, aquele que não entra ar. Mas, às vezes, eu uso aqueles potezinhos que não tem a borrachinha, mas que são tipo vidro de palmito. Eu também uso para alguns, quando o consumo é muito rápido. Na minha casa, o consumo desses alimentos, eles são rápidos, então eu utilizo, tá? Senão, você compra uma quantidade menor. Não deixa onde pega sol. Né? Não pode ficar pegando sol esses tipos de alimentos. Esses alimentos, pior lugar é onde bate sol direto, tá bom? E, logicamente, você utilizar de uma forma frequente. Não vai também utilizar depois de 3, 4 meses lá guardado, sempre. Esperar meio ano e começar a lembrar que tem clorela lá. Né? Não é o ideal. O ideal é você fazer um consumo diário, beleza? Não tô brava, tá, gente? Eu tô olhando aqui na minha cara, eu tô tão séria. Não tô brava, não. Vamos lá. Então, os glóbulos vermelhos, né? Eles ajudam a distribuir melhor a parte do oxigênio no nosso organismo e assim evita o que? A anemia ferropriva, que é a anemia por falta do ferro mesmo no nosso corpo, tá bom? Beleza. Outra coisa importante aqui, a clorela, ela tem muita arginina. A arginina, ela é um aminoácido, beleza? A gente chama de semi-essencial porque tem alguns precursores que auxiliam a formação dela, mas também ela
precursores, é o que o nosso corpo também vai formar, mas ela também... Oi, Josi, linda! Minha paciente linda entrou aqui. Mas ela também encontra através de alimentação. Então, por exemplo, a arginina a gente tem nas nozes, nas castanhas, na lentilha, tá bom? No pão integral, no germe de trigo e na clorela. A arginina está muito ligada à relação da atividade física, apesar de a gente falar sobre a pressão arterial agora, porque ela auxilia na circulação sanguínea. E ao auxiliar na circulação sanguínea, ela auxilia no metabolismo, sintetizando alguns como óxido nítrico, que no nosso caso, que são fatores que trabalham metabolizando a energia do nosso corpo ou excretando radicais livres que o mesmo produz, tá? Então eles tanto nos dão energia como também eles produzem muito radical livre e precisam ser excretados. No caso, a arginina, ela tem essa função de dilatar, tá? Ela auxilia, não é ela que faz, mas ela auxilia, tá? A dilatação dos vasos sanguíneos e a melhor circulação. Nesse caso, eu vou ter os benefícios, primeiramente, que vai realmente baixar a pressão arterial, beleza? Ou seja, controlar não é uma... Tem alguns casos que se você já estiver usando um hipotensor, né, um remédio antihipertensivo, e tomar uma clorela direto e baixar demais a sua pressão, então, às vezes, você tem que ficar atenta, porque às vezes você mistura a clorela num chá que é hipotenso, você tomou o remédio, aí você vai ter um quadro de desmaio. Tá? Então, às vezes, se você já toma o seu remedinho para pressão, você pode usar a clorela só na água mesmo, tá bom? Vai ali na água e toma de manhã como um shotzinho. Mas como ela vai dilatar essas artérias, né, esses vasos sanguíneos, e vai melhorar a pressão, vai melhorar a circulação sanguínea, ela também melhora o que nós chamamos de fadiga muscular, que está muito ligada também à questão da circulação. Então, nós vamos ter uma menor fadiga muscular pós-treino, então isso é fato. Auxilia a diminuir a pressão arterial de quem é hipertensa. Fora que ela tem potássio, magnésio e ômega 3. Eu já falei da alfarroba de manhã que também tinha magnésio. E agora eu tô falando de um outro alimento que também tem magnésio. E um dos comentários que eu fiz foi, e isso nós falamos semana passada no grupo do Fitonutri, eu falei para as meninas, eu tô ensinando vocês a usar a suplementação. Mas a suplementação que você... Que bom, tem que... Josi, pode colocar no shot da manhã, uma colherzinha de chá, tá bom? A Josi aí já tem o planinho dela. Clorela em pó, qualquer loja de produto natural, tá bom? Eu falei para as meninas do Fitonutri, semana passada, porque a gente só vai se ver amanhã agora, pode usar. Pode, Josi. Porque eu falei com elas, a gente vai conversar segunda, e na próxima segunda, que era o Tira Dúvidas, a gente não vai conversar, a gente vai conversar só na quinta. Porque é por causa do feriado, vou dar tempo de vocês entrarem na dieta, tudo novamente. Então eu dou esse time pra elas, tá bom? Linda. Aí eu comentei, vai entrar a suplementação. Então a gente fez uma aula sobre suplementação e falamos sobre vários que eu disponibilizei lá pra elas. Entre eles, o magnésio, tá? Entre eles, o magnésio. O magnésio, normalmente, se você vai em qualquer nutri, se você vem aqui comigo... ou em outro local, normalmente, não posso falar que vai ser fato isso, porque cada uma tem um quadro, mas normalmente é 350 miligramas, tá? No meu caso lá com as meninas, o que eu faço, né? O que eu falo para elas? Vocês já têm uma alimentação rica em magnésio. É clorela, o nome do que eu tô falando é clorela, loja de produto natural. Eu gosto de em pó, mas tem cápsula também. Eu falei para elas, não se preocupem, como vocês já têm clorela na alimentação, e não só esses, mas vamos pensar nos que eu falei agora hoje, tá? Clorela, alfarroba, 2 alimentos com magnésio, cacau, 3 alimentos com magnésio, comem linhaça todo santo dia, 4 alimentos, vocês não precisam utilizar a mesma quantidade de magnésio que seria prescrito para uma pessoa que não tem uma alimentação tão rica assim. Por quê? Porque você já tem uma alimentação extremamente balanceada, então a gente não precisa cansar seu sistema renal e hepático. Aí a pergunta que foi feita, logicamente, eu já ia responder,
Como utilizar, então? Se eu compro, por exemplo, cápsula que vem em uma cápsula 350, normalmente são duas, tá? Mas normalmente se vem em uma. Um dia sim, um dia não. Ou se vem duas, uma cápsula só ao dia. Então, a quantidade de suplementação que você vai fazer em relação ao magnésio, ômega 3, que é o que eu tô falando aqui, vai depender muito da sua alimentação. Então, por exemplo, por que eu falei isso? Porque se você usa clorela e tem uma alimentação bem rica, eu tô falando o que eu sei porque eu passo pra elas. Então, eu sei o que eu faço. No acompanhamento lá que a gente faz. Então, a gente consegue diminuir. O que isso significa no final das contas? Dinheiro no teu bolso para você poder investir na tua clorela. Porque suplementação, minha amiga, não é uma coisa barata. Não dá para você ficar investindo toda hora também. Não é todo mundo que pode usar. Vocês entendem? E a alimentação torna-se mais barata, mais acessível. Então, você tem que aprender a se suplementar assim de forma natural. E fora que diminui muito as nossas dores. As nossas dores diminuem ou acabam, dependendo muito do caso. Por exemplo, alguém falou de lúpus. Lúpus pode entrar em remissão. O que é remissão? Ficar quietinha. Não só por causa da clorela, por causa de todo um contexto, tá? Artrite reumatoide, que é o que eu tenho, pode entrar em remissão. Mas eu vou ter casos ou algumas crises? Claro, porque entrou em remissão, está quieta. Não é que eu não tenho mais. Ela ficou quietinha. Você entendeu? Que é o que a gente quer. Então, nesse caso, eu diminuo a dor. Mas vamos falar de um outro problema. Eu tenho uma inflamação, uma dor no meu braço que eu não sei o que é, provavelmente de uma alimentação errada e não tem assim, tem muita gente que tem dor que não vem realmente diagnosticado e não consegue identificar. Mas muda a alimentação, aquela dor some. Então não é de uma autoimune, é de uma inflamação que provavelmente deve ter começado aí pelo intestino e não ter uma melhor absorção legal dos nutrientes. Então, nesse caso, pode-se dizer que poderia acabar com a dor, dependendo do caso. Então, por isso que a gente sempre fala, acaba ou diminui, porque tem que ver cada caso. Mas a alimentação é a base, é o estilo de vida. Então, você não sai suplementando igual uma louca só porque você acha que aquilo lá vai acabar suas dores. Você muda a alimentação. Você muda o seu estilo de vida. Você entende? Tá? Então, a clorela, ela reduz a pressão arterial. Então, vamos voltar aqui. Ela reduz a pressão arterial, porque ela pode ser indicada até como suplemento em alguns casos, quando a pessoa é muito hipertensa. Mas ela tem na sua composição magnésio e ômega 3. Ela tem magnésio, ela tem ômega 3, ela tem potássio, ela tem arginina, tá bom? Fora outros que eu vou falar, só que eu vou falar aqui na sequência pra gente ir dando destaque, conforme vai falando cada probleminha. Senão a gente fala tudo de uma vez só, né? Então, por exemplo, outra coisa que eu trouxe aqui que é muito importante em relação a doenças cardiovasculares é a metabolização do que chamamos de ácidos graxos essenciais, como o ômega 3. Só que ela tem, lembra que ela tem complexo B? Ela tem complexo B. E entre o complexo B, um destaque dela hoje, o brilho do complexo B vai para niacina, B3. Qual o poder da niacina? Qual o poder da B3? Simplesmente, ela supermetaboliza os macros, como carbo, proteína e gordura, para transformar em energia no nosso corpo. O objetivo dela, por exemplo, eu falei da B6 na alfarroba, que também faz isso, só que principalmente para fadiga mental, cansaço, sistema nervoso. Essa aqui, ela vai te dar energia, ela vai te dar, a B3, ela vai te dar disposição, tá? Não a clorela em si, mas a B3 que tem na clorela. E isso faz com que auxilie muito o processo tanto de circulação sanguínea, faz com que tenha um processo de emagrecimento, porque vai acelerar o seu metabolismo, vai diminuir a quantidade de carbo que tem no seu corpo, então controla diabetes, tá? Nesse caso aqui eu dei uma ênfase maior para triglicéridos, ou triglicerídeos, tá bom? Mas, que também poderia falar dos açúcares, que vai acontecer a sequência que eu coloquei abaixo. Então, ela ajuda muito a controlar. E eu falando desses benefícios todos, pra vocês, sou super beneficiada, porque eu fico tomando enquanto a gente tá na nossa live, né? Peraí. Tomando meu gostinho de mar, mas é gostoso mesmo, um gostinho de alga, assim mesmo. É alga, né, gente? Então, assim, não tem muito outro hora pro nobis pra quem já tomou, tá bom? Ela limpa nossas artérias, ela evita infartos do miocárdio e também evita a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas nossas artérias.
podendo levar a vários casos de problemas, né, sérios, como infarto, mas AVC também, tá bom? E que eu não coloquei aqui, mas claro, é lógico, no caso também, a esteatose hepática. Gordura no fígado. Claro, minha amiga, você está tomando um alimento que tem na sua composição niacina, que acelera esse processo metabólico, que tem ácidos graxos, que tem ômega 3, que tem magnésio, que tem potássio, que tem os metabólicos secundários que eu vou falar já já, como luteína, zeaxantina, beta-caroteno, vitamina C. Então, assim, olha que alimento rico. Rico em proteína, baixo em gordura, baixo em carboidrato também nesse aqui, tá? Controla a... Tá. No caso do funcionamento em relação ao controle de fibras, clorela, gente. O pessoal que tá entrando tá falando da clorela, tá? No caso, se você for comprar a folha mesmo, né, a clorela, você vai ter mais fibras. Aqui também você tem fibras em pó, né? Um pouco menos, mas você tem, tá? Auxilia muito a melhorar, mas você tomar também através de shot também melhora bastante. O que não vai ter muita fibra, no caso, né, vai ser principalmente a cápsula, ok? Mas tem, se você... Vai ficar gravada, Sueli. Mas se você tem a folha, melhor ainda, tá bom? Mas eu gosto mais desse aqui, do pó mesmo. Mais prático. Eu gosto de coisa prática. Eu acho que uma alimentação saudável, ela tem que ser prática. Eu venho aqui pro consultório e eu como bem de manhã e como bem à noite. Aqui no consultório eu trago frutas. Eu fico o tempo todo comendo fruta. Por quê? Porque é prático. Banana eu vou ali, descasco, comi, tomei meu cacau, tomei o meu chá, tô já com energia. Então, gosto de coisa assim que seja simples na minha vida, que eu não tenho que ficar pensando muita coisa. Então, assim, eu acho que o pó é fácil. O pó, eu faço o shot, tomo pela manhã, beleza, tá? Ela controla, ok, o açúcar, ela melhora a questão de resistência à insulina, ou seja, se o açúcar está muito alto, ela diminui. Se você está com prestes a se virar uma pessoa diabética, diminui. Diabetes tipo 2 também é bom, porque ela não tem carbo, né? Diabetes tipo 1, desculpa, também é bom, porque ela não tem carbo. Diabetes tipo 2 também, loja de produto natural, tá bom? Qualquer loja de produto natural, clorela. Então, é o seguinte... Alfarroba, eu ainda falei assim, ó, se você tem diabetes tipo 1, conversa com o médico, porque tem muito carbo. Carbo bom, energia pura. Se você não é diabética, não tem tipo 1, aquela que a insulina não funciona. Não tem problema, porque se você tem tipo 2, você vai mudando a sua alimentação e você vai ter um estilo de vida saudável, você pode colocar na dieta. Agora, a clorela tipo 1 é legal que até a pessoa com diabetes tipo... a clorela, até para quem tem diabetes tipo 1, é interessante, porque ela tem muita proteína, tá? Então, pantoprazol, para quem aí tá com gastrite, né? Não é o interessante se você não mudar uma alimentação, porque você precisa mudar a alimentação para diminuir a acidez do seu estômago. Tem que ver o porquê que causou. Mas você tem que diminuir essa acidez, tá bom? Mas esses alimentos que eu tô falando aqui, eles são extremamente alcalinos. Dá uma olhada na live que eu falei de alfarroba. Ela é ótima pro estômago, tá? Vamos lá. Então, a queimação e tudo mais, dá uma olhada. Dá uma olhada na alfarroba que eu falei. Hoje de manhã eu fiz, ela já tá gravada aqui e também já tá lá no YouTube, beleza? Olha que legal, aqui tá falando assim que... melhora complicações que eu coloquei pra vocês, como problemas oculares. Por quê, gente? Por quê? Quando eu falo aqui, é porque tá tudo no meu blog, vanessagaldiano.com. E antes eu faço resumo, e aí eu jogo no blog, e aí depois eu venho pra cá, porque daí eu já faço duas coisas de uma vez só, né? Eu já tenho o blog escrito, eu já tenho o vídeo aqui e já põe pro YouTube, então facilita a minha vida, tá? Mas por que ela auxilia bastante em relação a problemas como catarata? Porque ela tem vitamina A, cegueira noturna, vitamina A. Gente, quem não chega aos 40 anos e não tá enxergando nada, não é verdade? Eu tô lá usando meu óculos, já tô sentindo a dificuldade na leitura, mas... Então, assim, a gente tem que comer alimentos com vitamina A, como cranberry, blueberry, goldberry, clorela, espirulina, ok? Protege o fígado, já falei pra vocês, mas também ele melhora a questão do nível de colesterol, já falei pra vocês, e esteatose hepática, já comentei com vocês anteriormente, né? Principalmente por causa do ômega 3, tem bastante ômega 3, tá? Clorela tem bastante ômega 3, faz sentido a gente usar, tá bom?
Como ela tem ômega 3, ela tem vitamina C e ela tem vitamina A, que é o beta-caroteno que se transforma, ela é muito boa para pele e cabelo. Pele e cabelo. Então, unhas. Então, ela deixa a sua pele bonita, seu cabelo bonito, a sua unha forte. Todo alimento que tem uma cor meio verde, assim, escuro, tem bastante vitamina A. Legal? Então, todo alimento que tem, assim, folhas como couve, brócolis, escarola, eles têm, na realidade, os beta-caroteno, tá? Os carotenoides. E eles se transformam em vitamina A. Porque, na realidade, a vitamina A, ela tem na sua concentração maior em proteína animal. Né? E como a gente... Não é que eu não como, eu particularmente eu não sou vegetariana porque eu como peixe. Mas, é muito eventual. Tipo, eu como na casa dos outros. Às vezes eu faço em casa, mas ele cheira, né? Então a gente não come. Então minha alimentação de domingo a domingo é vegetariana. Mas quando eu saio, então eu não posso ir 1 hora e me ver comendo peixe. Então já sabe, eu como. Mas vamos lá. O que ocorre? No alimento animal, ele tem vitamina A. Só que ele tem muito radical livre. Ele é muito inflamatório. Você ficar comendo essas carnes o tempo todo, você vai ter mais malefícios do que benefícios. O alimento vegetal, ele tem o que nós chamamos de metabólicos secundários. Entre eles, o beta-caroteno. A função dele, dos carotenoides também, é uma transformação. A gente fala que são precursores. Eles se transformam de uma determinada, né, um determinado mineral, vitamina, né? E nesse caso, eles se transformam em vitamina A. Então, são sucos poderosos. Então, eles não têm só essa função, mas também essa função, tá? Nossa, o Instagram parou de... Fran, ainda bem que eu atualizei aqui. Clorela, anemia, clorela, tá bom? Uva passa também. Uva passas e quinoa. Feijão também. Tá, então já... Tá, beleza. Tem também uma fibra chamada beta-glucana, mas beta-glucana a gente encontra muito mais na aveia, mas também tem. É a fibra emagrecedora. alguém perguntou que alguém falou ansiedade, né? Ansiedade é bom cacau, alfarroba também, mas ela dá saciedade. Beta-glucana dá saciedade, tá? Pode tomar, não tem problema. A gastrite em si não tem todo problema, né? Claro que tem que entender o caso, porque é tudo muito, né? Não dá pra fazer um estudo de caso de cada uma aqui, tá bom? Mas normalmente não tem problema. Então, ela estimula muito o sistema imunológico, ela fortalece o seu sistema imunológico, ela previne questão de câncer, de Alzheimer, de Parkinson, porque ela tem muita luteína, muita zeaxantina, tá? Então, ela tem muitos metabólicos secundários. Bem, deixa eu ver o que eu coloquei pra vocês aqui. Então, o que seria isso? Como que eu posso falar? Ela evita o desenvolvimento de células tumorais ou malignas. A gente sabe que essas células depois são muito difíceis, a gente conseguir eliminá-las, porque a célula em si morre sozinha. Só que uma célula cancerígena não, que é o grande problema. Então a pessoa vai para quimioterapia. Só que na quimioterapia, os tratamentos, os remédios, eles não conseguem diferenciar célula boa e célula má, ou seja, ruim. Então, ele vai eliminar a maior quantidade de células. E nesse processo, pode ser que, provavelmente, a gente torce e ora por isso que você tem uma melhora, mas você sai fraca, porque acaba com as ruins e com as boas. No caso, quando a gente utiliza um alimento para prevenir, o objetivo dele é evitar o desenvolvimento dessas células, nem deixar aparecer, tá? Eu até coloquei era uma perguntinha aqui, então eu vou adiantar, tá, Fran? Vou adiantar um pouquinho, porque essa era na sequência. Espirulina e clorela não são os mesmos. A clorela é conhecida mais como uma alga verde, espirulina verde azulada, tá bom? A alga em si, não aqui tá bem verde, né? E a espirulina é verde. Então elas são verdes, é só o modo de falar. Elas são algas diferentes, A espirulina em si, ela tem mais proteína que a clorela, que já tem muita. A espirulina já tem mais proteína que a clorela já tem bastante. Elas têm propriedades muito semelhantes. É mais ou menos como a gente fala quando a gente comenta assim, olha, qual a melhor linhaça, marrom ou a dourada?
A gente fala, as propriedades são muito boas, muito semelhantes, porém a marrom tem mais proteína. Então a espirulina e a clorela também, só que a dourada da linhaça, ela é mais suave o sabor. Então o que acontece? Uma se destaca às vezes por um fator e a outra por outro fator. O que eu falo para vocês? Façam sempre o rodízio entre as mesmas. Não precisa usá-las juntas. Utilizo um tempo uma, depois utilizo um tempo a outra, como eu faço no Fitonutri, tá bom? No Fitonutri as meninas ganham uma série de porções de alimentos, de shots, só que eu vou escolhendo e vou falando, vocês vão usar essa semana esse, vocês vão usar essa semana esse, e aí eu vou distribuindo aquilo ao longo do tempo, que é mais fácil, tá? Como ela é rica em complexo B, ela auxilia muito a evitar depressão. Depressão, no caso da nutrição, tá ligado a alguns fatores. Não estou falando do caso emocional, tá? Você vai lá, conversa com a sua psicóloga e descobre que você tá nesse caso por causa de uma série de fatores da sua convivência. Não é isso que eu estou falando. No caso da nutrição, quando a gente vai estudar o mesmo caso da pessoa, imagina que você está passando na psicóloga e você está fazendo tratamento para depressão e aí ela fala, vai na Nutri para acompanhar com a alimentação. Nós sabemos que muitos alimentos causam depressão, principalmente alimentos como excesso de cafeína, excesso de açúcar, excesso de gordura, tá? Porque eles diminuem a produção de hormônios do bem-estar, como serotonina. E nós, quando colocamos alimentos saudáveis, nós aumentamos tanto a serotonina, que é o principal em relação à depressão, mas também colocamos outros, como, por exemplo, o complexo B, que auxiliam muito na metabolização e no bem-estar de um todo. Então, alguém falou sobre ansiedade, acho que a gente pode trabalhar com os dois juntos, tá? Então, nesse caso, quando a gente trabalha com um todo, a gente potencializa hormônios do bem-estar, como serotonina, ocitocina, dopamina, tá bom? Endorfina, que são também liberadas em atividade física, então são importantes, conseguimos isso na alimentação. Por outro lado, também conseguimos grupos de vitamina ou minerais, mas como aqui vou falar agora do complexo B, por exemplo, que é ótimo, você tenha no seu organismo. Você precisa dele. E o complexo B é muito fácil você conseguir na alimentação. Por exemplo, a pessoa começa a ter uma queda capilar porque tá faltando vitaminas. Provavelmente é porque a alimentação dela tá pobre. Provavelmente, tá bom? Ó, até hoje à noite eu tenho um bate-papo legal com a amiga DBB, e ela vai me contar como que foi o processo dela, porque ela já fez de bem com a balança comigo há muito tempo atrás, depois ela fez novamente, foi até líder de um grupo, e aí a Fabi, se ela ouvir aí a live, ela sabe. E aí depois passou comigo aqui no consultório, eu falei, Fabi, vamos contar porque ela tem a alopécia, ou seja, mas não, é normal, ela tem quantidade de cabelo que nem o meu, só que ela foi diagnosticada e tinha muita queda capilar. E na época ela comentou, a minha queda capilar diminuiu demais utilizando frutas. Tudo bem que aqui não é fruta, aqui a gente tá falando da clorela, mas o princípio é o mesmo, devido ao potencial metabólico que ela tem, secundário metabólico que ela tem, e das vitaminas que contém nelas também. Você entendeu? Então não é só partir para suplementação, é mudar a alimentação. Primeiro a gente muda. Eu quero que ela conte um pouquinho dessa história para vocês. Quando sair, eu conto, tá? Então, a pergunta foi, espirulina e clorela não são os mesmos, são diferentes, sendo que a espirulina tem mais proteína que a clorela, porém, o ideal é você utilizar ambas, só que não no mesmo momento. Você vai fazendo rodízio entre elas. Nos seus shots matinais, por exemplo. Muito importante, né? Olha que legal. Vocês sabem que B12 é muito difícil nós encontrarmos nos alimentos que não sejam de origem animal. Grava aí o que eu tô falando. B12 é muito difícil. Aproveitamos o ovo, que tem também quem não come carne. Porém, veganos de uma forma muito especial, mas vegetarianos também, se você precisa aumentar a sua B12, as algas têm muita B12. Espirulina e clorela têm B12 na sua composição, tá bom? Então, faz sentido você usar. Então, é uma que é realmente completa no complexo B. Olha que legal. Já disse a diferença que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver. Rica em ferro, eu já falei para vocês. Tem clorofila, eu já falei para vocês. Tô com a tabela nutricional aqui aberta.
Espera só um minutinho. Energia em torno de 403, mas 100 gramas. Então, você precisa de 100 gramas disso aqui. Isso aqui você usa uma colher de chá, tá bom? Você bate aí umas 4, 5 gramas por dia. Ok? Carboidratos tem pouquíssimo, tá? Lipídios, um pouquinho mais gorduras, mas são gorduras boas. Fibras tem bastante, mas né, em relação a 100 gramas tem 11 gramas, é bacana. Temos bastante vitamina A e além dos carotenoides também, tá bom? Nesse especial a gente tem vitamina A também, por quê? Assim como B12, porque é uma alga, tá? Mas quando é animal, não. Quando é alga, não. Quando é animal, não. Desculpa, quando é uma planta, não. Mas quando é uma alga, sim. Então, vamos voltar lá? A gente tem vitamina A normalmente quando é alga, tá? Mas quando normalmente são vegetais em relação às árvores, frutas, ainda a gente não tem, só tem carotenoide. Mas aqui tem bastante vitamina E, mas a gente encontra vitamina E muito mais em sementes, tá bom? Então, nozes, castanhas, linhaças, oleaginosas de uma forma bem geral. B12, potássio, cálcio, legal, também tem na alfarroba, a gente já falou hoje de manhã sobre isso. Ferro, tá bom? E a clorofila que eu já havia dito pra vocês. Normalmente a gente consome sim uma colher de chá, alguém falou, tá? Faz rodízio, não é só viver de clorela, né, gente? Tem um monte... Ah, coloquei a caixinha lá. Eu tô com uma caixinha cheia de shotzinhos que eu quero explicar pra vocês ao longo do tempo, que são os shots que eu uso no Fitonutri, tá? Se você exagerar na quantidade, você pode ter casos diarreicos, vômitos, náuseas, a pele pode ficar com feridinhas. Por quê? Porque pode dar pequenas coceiras, né? Porque é alga. Então, algumas pessoas não têm alergia, então começa a coçar. Então, não exagere. Quem não pode usar, normalmente, é quem tem alergia já a frutos do mar. Quem tem alergia a frutos do mar fica muito esperta com alga, para ver se não vai dar o mesmo processo, tá? Mas de uma forma bem organizada, assim, usando pouquinho, praticamente todo mundo pode usar. Assim como a couve, qualquer folha muito verde, quem tem hipotiroidismo tem que ir mudando as folhas verdes e de tempos em tempos dando uma pausa. Olha como é importante entender. Não pode tomar um suco verde sempre. Quem tem hipo não pode, tá? Porque mexe na tireoide. E aí você pode colocar no meio, eu coloco, por exemplo, eu coloquei no meu chá, eu coloco no meu shot, eu coloco no meu shake, às vezes eu coloco no meu ovo, sabe? Eu faço um ovo, coloco ali. Cria a sua receita. Você vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês falam, nossa, Nutri, gostei, porque eu já trouxe hoje uma da alfarroba e trouxe da clorela. Amanhã eu quero trazer marapuama, que é um energético afrodisíaco maravilhoso. E, gente, olha o que eu trouxe também, marapuana, e eu tomo, tá? Então, não ria não, mas eu tomo catuaba. Eu utilizo marapuama e catuaba juntos, porque eles me dão muita energia e disposição como shots matinais. Então, eu quero trazer para vocês essas novidades, ensinar um pouquinho mais, ensinar o que eu ensino lá no Fitonutri, um pouquinho do que eu ensino no Fitonutri, né? Lá é muito intenso, lá a gente usa chás, shots, shakes, sucos, trocamos a cada 15 dias, alimentação, então é bem legal. Mas aqui dá para trazer bastante conteúdos diferenciados também, falando um pouquinho de cada um deles. Então, se você acompanhar, você vai ter bastante informação. Fica ligadinha, curte se você gostou. Vai ser muito bom tê-la aqui no perfil. Curte. Essa live vai para o YouTube. Então, eu tô tentando fazer 2 lives por dia, porque eu tô tentando colocar as lives lá no YouTube já organizadas, né? Então, elas não entram por 2 por dia lá. Lá entra uma todos os dias. Mas se você gostou, se fez sentido, tá curtindo, continua seguindo aqui, tá bom? Eu vou daqui a pouco liberar novamente o link na bio que eu tirei, mas eu vou liberar para o desafio Desinchar, que vai acontecer na semana do dia 22. Deixa eu abrir aqui o calendário. Eu fico com meu computador aqui atrás, gente. Eu não sei se é Nutri tem que olhar a tabela nutricional, tem que olhar dados, bastante saber, né? Então vamos lá. Vai ser na semana do dia 20, vai começar no dia 20, 21, tá? 20, 21 e 23, que é a nossa semana do desafio Desinchar, né? Só que esse desafio Desinchar, ele vai ser um pouco diferente, porque ele é desinchar para desinflamar. Porque o meu objetivo é ensinar você, né? Não sei se você sabe, mas eu quero ensinar você, mulher,
a diminuir as dores ou acabar com elas. Então, a gente viu que nem sempre é possível acabar quando temos alguma doença autoimune. Beleza. Mas conseguimos diminuir assim, ó, ficamos 10% daquilo da doença que era e olha lá, tá bom? Então, consegue diminuir muito através da alimentação natural. Então, eu quero te ensinar a acabar ou se livrar, né? Acabar ou diminuir as dores através da alimentação natural, que é uma alimentação anti-inflamatória que eu utilizo. Então, o nosso desafio, e eu vou te ensinar o que eu uso, tá? O nosso desafio é desinchar para desinflamar. E estarei aí com vocês, desculpa, no dia 21, 22 e 24, é isso? 21, 22, deixa eu ver aqui. Não, é 20, 21 e 23, desculpa, 20, 21 e 23 de novembro. Então, já entra no grupo, eu vou liberar link, a saída aqui eu tô liberando. Então, assim que eu encerrar essa live, eu vou estar liberando esse link, tá bom? Aí você vai na minha bio e você se inscreve lá. Caso você não conseguiu se inscrever, ou fiz um vídeo na academia ontem, e eu pedi pra você escrever assim nos comentários, quero saber mais. É só você ir lá no comentário e escrever quero saber mais, que daqui a pouco eu vou lá estar mandando o link pra todas se inscreveram, tá bom? E é muito, muito bom. Gostou? Curte. Gostou demais? Compartilha com alguém, porque sozinho é muito chato fazer dieta, é legal fazer com amigas, por isso que a gente tem os grupos, é muito mais divertido. Gostou? Curte, gostou muito mais? Compartilha, e se fez sentido pra você tudo que tá sendo explicado, você se identificou aqui, continua seguindo o perfil, tá bom? Beijo da Nutri, não esquece de ir lá no YouTube também, segue por lá, que sempre tem muitas novidades. Eu trago muitos vídeos por lá, eu consigo produzir bastante conteúdo, tá bom? Beijão, gente, e até amanhã agora. Tchau, tchau.